Bom dia, pessoal. Vamos dar início a mais uma aula de Ciências da Natureza. No sexto ano, Colégio Coração Imaculado de Maria, Grupo 11, Movimentos e Energia, capítulo 23, Os Animais. Módulo 79 e 80, Características dos animais. Objetivo de aprendizagem da aula: comparar alguns animais e organizá-los em grupo com base em características externas comuns, como presença de penas, pelos, escamas, tipo de bico, garras, antenas, patas, etc. Pessoal, acompanhando aí na página 318, nós temos o capítulo 23 aí no grupo 11, tá? Então, nós vamos falar aí dos animais. Nós temos aí, ó, 3 animais representando aí um argulhão, né, que seria o Merlin. Nós temos aí o falcão peregrino e nós temos aqui também um guepardo. Então, vamos lá. No ambiente aquático, o recordista em velocidade é o peixe agulhão, também conhecido como marlin. Esse animal alcança os 110 quilômetros ao fugir de predadores ou perseguir peixes menores, né, para ele capturar como sua presa. Já eu tenho aqui o falcão peregrino. O falcão peregrino é uma ave de rapina, né, que habita diversas regiões do mundo. É o animal mais veloz do planeta, chegando a atingir cerca de 320 km por hora ao mergulhar em direção ao solo para capturar uma caça, uma presa, né? Então, quando ele dá o mergulho, ele chega numa velocidade tão grande que ele chega a 320 km por hora. O guepardo é considerado o animal mais veloz do ambiente terrestre, atingindo até 115 km por hora em uma caçada. Vive no norte e no leste do continente africano, em ambientes como nas savanas. Pessoal, aqui no módulo 79 e 80, nós vamos falar das características dos animais. Então, o reino Animalia ou reino Metazoa, né? Ele tanto pode ser chamado de reino Animalia como reino Metazoa. É um grupo de seres vivos que inclui os animais. De modo geral, sabemos que diferentes animais que nos são mais conhecidos do que outros seres vivos. Existem, porém, animais muito diferentes que podem confundir nossa percepção, como é o exemplo aí da esponja. Então, quando a gente olha para a esponja, então a gente fica imaginando, será que isso é um animal? Mas ele é um animal. As esponjas marinhas são animais simples que podem ser confundidos com plantas e, na realidade, eles são animais. Após estudá-los em maior profundidade, os cientistas identificaram o seguinte conjunto de características. Então, ele tem aí, ó, a organização multicelular. Então, todo animal é formado por muitas células, tá? Então, por isso ele é chamado de multicelular. Também os animais são eucariontes. Isto quer dizer que a célula tem um núcleo individualizado, um núcleo separado com material genético. E nutrição heterotrófica. O que é a nutrição heterotrófica? É que o animal precisa buscar seu alimento no meio ambiente, ele precisa se alimentar de outro ser vivo, ele não consegue produzir o seu próprio alimento. Mas
mais de 1 milhão de espécies de animais já foram descritas, já foram catalogadas pelos cientistas, mas eles acreditam que existam ainda cerca de 6 milhões de espécies ainda que não foram descobertas. Os animais que possuem coluna vertebral, ele pertence ao grupo dos vertebrados. E os animais invertebrados é aquele que não possui coluna vertebral. Então, quer dizer, os vertebrados, nós temos cerca de 5% de animais vertebrados, enquanto que os outros 95% são os animais invertebrados. Guardando bem, animal vertebrado é aquele que possui coluna vertebral. E animal invertebrado são aqueles que não possuem coluna vertebral. Nós temos aí um exemplo, o tatu. O tatu, ele é um animal vertebrado, ele possui a coluna vertebral, tá? Ele é considerado um animal vertebrado. Já o besouro é um animal invertebrado, ele não possui coluna vertebral. A diversidade de animais invertebrados é muito grande. Então, nós temos cerca de 95% de animais invertebrados, enquanto que 5% de animais vertebrados. Todas as formas de vida evoluíram a partir da forma unicelular. Lembra lá quando a dona Piva falou para vocês que a vida surgiu na água e foram formando as células. A partir dessas células, começaram a dar a origem aos seres vivos. E esses foram se ampliando, eles foram evoluindo ao longo do tempo. No caso dos animais, ocorreu também a evolução de uma variedade de estruturas suporte, quer dizer, para ele poder se locomover aí no meio ambiente, ele precisou criar essa estrutura de revestimento, de sustentação, para ele poder se locomover. A maior parte dos animais apresenta algum tipo de esqueleto, com a função de manter o formato do corpo, tá? Então, eu tenho mesmo os invertebrados, eles têm uma estrutura de sustentação do corpo, tá? Invertebrados. Aqui nós vamos começar falando dos invertebrados mais simples até chegar ao mais complexo. E depois nós iremos falar dos vertebrados. Os organismos que não se locomovem, que ocupam o espaço aí, que ele fica parado no espaço, ele é chamado de animal séssil. É o caso dos poríferos. Eles ficam fixos ao substrato, tá? Então, ele não consegue se locomover. Então, ele é chamado de animal, de organismo séssil. São seres que possuem o esqueleto interno, o qual mantém o formato do seu corpo rígido, conferindo-lhe sustentação. Este esqueleto pode ser formado por uma rede de colágeno, de sílica, de cálcio e é produzido pelas suas próprias células. Essa estrutura mineral recebe o nome de espículas, que pode possuir diversos formatos. Após a morte do animal, o esqueleto mineral muitas vezes permanece mantendo o formato aí da esponja, tá? Outro grupo de animais aquáticos conhecidos são os cnidários. Os cnidários são seres que ele tem aquele que se mantém séssil, né? Que é formado, que forma os pólipos, e tem aqueles que se movimentam, que têm a vida livre, que são chamados aí de medusas, tá? O esqueleto está presente em algumas espécies e é rígido, formado por calcário. Na maioria das espécies do cnidário, os pólipos correspondem a uma das fases da vida do indivíduo. Então, nós temos aqui, ó, o exemplo aí de uma anêmona do mar, né? Ela é fixa ao substrato,
tá? E também tem, quando ela está se desenvolvendo, ela tem uma parte da vida que ela se torna pólipos. E depois ela pode, na outra parte da vida, se tornar uma medusa. Após viverem fixo por um período de outras fases da vida do cnidário, é a medusoide, capaz de se locomover e, portanto, chamada de vida livre. Na fase medusoide, estes animais possuem estruturas flexíveis, mantida por um conjunto de músculos circulares e longitudinais, que se contrai de maneira coordenada, gerando um jato de água que movimenta o animal por proporção. Então, quer dizer, o animal, ele suga a água e depois empurra, fazendo o corpo dele movimentar. É o caso aí da água viva, né? Então, nós temos aí as medusas, são cnidários de vida livre que se movimentam por proporção. Então, ela puxa a água e depois empurra essa água para fora, fazendo o corpo dela movimentar através da proporção. Outro grupo de animal incluído são os vermes, principalmente aí os vermes achatados, que são chamados de plateumintos. A palavra plateumintos quer dizer eumintos, vermes, plates, achatado. Então, verme de corpo achatado. Entre esses animais, há uma pequena parte possui um tipo especial de elemento esquelético. Os demais se movimentam graças à musculatura associada a um corpo elástico, cujo interior é preenchido por um líquido. Então, através desse líquido, ele faz um movimento muscular do corpo, fazendo o corpo movimentar, formando aí e é chamado esse esqueleto de esqueleto hidrostático, tá? E aí o exemplo de plateuminto que nós temos alguns que são parasitas, como a tênia, o esquistossomum, e nós temos de vida livre também, como as planárias, e alguns outros exemplos que existem aí. Nós temos aqui, existem muitas espécies de vermes achatados que vivem em ambientes aquáticos ou terrestres. Além dos plateumintos, nós temos os nematóides, que são os vermes de corpo cilíndrico. E nós temos como exemplo aí a Ascaris lumbricoides, mais conhecida como lombriga, tá? Seu corpo é recoberto por uma película lisa e a sua locomoção, a locomoção desse verme ocorre por meio de movimentos ondulatórios, proporcionado pela sua musculatura. Os vermes que têm o corpo em forma de anéis, que são os anelídeos, nós temos o exemplo aí de anelídeo, a minhoca. Então, ela tem o corpo tudo em forma de anel. E além dos anéis, esse tipo de anelídeo possui apêndices em números variados que auxiliam na locomoção. Outros não possuem apêndice. Quando ele não possui apêndice, ele usa aí a associação entre a musculatura e o esqueleto hidrostático que ele tem, tá? Nós temos a minhoca aí, que são vermes de corpo segmentado. Ele tem os segmentos em forma de anéis, ele é todo cheio de anéis. E aqui embaixo ele tem as estruturas que faz com que ele se locomova, ele consegue se deslocar, fazendo a sua locomoção. Os insetos, por exemplo, os aracnídeos, os crustáceos, eles são artrópodes, tá? Artrópodes quer dizer patas articuladas. Artro, articulados, pó dos pés. Mas na realidade não são só pés, ele tem os apêndices articulados, como antena, aparelho bucal, então asas,
esses são apêndices articulados. Então, esse daí é o maior grupo. Os artrópodes é o maior grupo. Então, quem faz parte desse grupo? Os insetos, como abelha, formiga, besouro. Os aracnídeos, como aranhas e carrapatos, ácaros, né? Os crustáceos, como camarão, lagosta, caranguejo, siri. Os miriápodes, como piolho de cobra, centopeia, tá? Fazem parte do grupo desse animal conhecido aí como artrópodes. Todos os artrópodes possuem um esqueleto externo, o esqueleto fora, né? Externo, formado por uma substância chamada quitina, que confere a resistência do corpo. Quando a gente pisa num besouro, numa barata, ela faz crack. O que é? É o exoesqueleto, é o esqueleto por fora do corpo dele que está quebrando, tá? Aí nós temos alguns insetos, como no caso a abelha, tem asas e apêndices articulados, utilizados na locomoção. Outra característica comum aos artrópodes é a presença de apêndices articulados, que possuem a função de locomoção, captura de presas e outros alimentos e até mesmo a reprodução. Alguns animais, como os insetos, também possuem asas, que são utilizadas na locomoção pelo ar. Os músculos associados aos apêndices desses animais vai ajudar aí na locomoção, possibilitando a movimentação desse animal, fazendo que ele se locomova. Dessa forma, diferente dos vermes, não utilizam o esqueleto hidrostático. Então, eles não precisam usar o esqueleto, porque eles têm um esqueleto dele próprio, tá? Um exoesqueleto. O grupo conhecido por molúsculo. Molúsculo, a palavra molúsculo quer dizer corpo mole. Então, todo molúsculo é formado por um corpo mole. Então, o grupo dos molúsculos é formado por uma grande variedade de animais que apresenta formas variadas de se locomover, como no ambiente terrestre e no ambiente aquático. Então, ele pode ter vida terrestre e pode ter vida aquática. A aquática pode ser de água doce e água salgada, tá? A maioria dos molúsculos terrestres possuem pés musculosos. E além dele ter os pés musculosos, ele cria uma substância pegajosa aí para ele poder deslizar, que é o muco, tá? Ele produz o muco e onde ele passa ele vai deixando aquela marca de muco. As formas aquáticas incluem animais como lula, polvo e mexilhão. Lula e polvo são cefalópodes, são os molúsculos que têm os pés ligados direto à cabeça, tá? Por isso cefalópodos. E os mexilhões, as ostras, eles são bivalves, porque eles apresentam duas conchas, tá? Então, cada uma daquela é uma valva. Então, por isso que eles falam bivalves, tá? Aqui nós temos um caracol de jardim, que é um molúsculo terrestre muito conhecido. Essa concha nas costas dele aqui, ó, é uma valva. Então, ele tem uma valva só. No caso dos mexilhões e da ostra, ela tem duas conchas, tá? Então, por isso, bivalves. Agora, nós vamos estar vendo aí os equinodermos, que é outro grupo de invertebrados, tá? Que corresponde a um grupo diversos de animais marinhos. Praticamente, eles são exclusivos do mar. Quando muito, acha-se alguns em águas salobras, tá? Mas a maior parte se encontra no mar. Equinodermos quer dizer espinhos na pele. Equino, espinho, dermos, pele, tá? E eles são aí os representantes principais que nós temos aí, ó, é a estrela do mar, ouriço do mar, polacha do mar, pepino do mar,
serpente do mar, lírio do mar. Então, pode perceber que o nome dos componentes recebe sempre a palavra mar, porque é onde ele é encontrado, tá? Possui um esqueleto interno, que é diferente, aí os outros tinham esqueleto externo, agora ele já passa a ter um esqueleto interno, como os vertebrados. Ele não tem vértebra, ele não é vertebrado, mas ele já tem um esqueleto interno, tá? E se locomove por meio de um sistema vascular que funciona com interação com a água do mar. E esse sistema é chamado de sistema ambulacrais, tá? Então, olha aí, nós temos a estrela do mar, que é um equinodermo. Seu sistema locomotor possui estruturas que se aderem à superfície, chamados aí de pés ambulacrais. Pessoal, nós encerramos aí os invertebrados e agora nós vamos falar dos vertebrados. Como eu já disse, vertebrados são todos os animais que possuem coluna vertebral, tá? Ele é a minoria em relação aos insetos, porque os insetos nós temos 95%, enquanto que nós temos 5% de vertebrados. Mas quando nós vamos falar de animais, nós lembramos geralmente, primeiramente, nos vertebrados. A gente vai lembrar no gato, no cachorro, no boi, na vaca, no cavalo, tá? Mas só que muitas vezes nós sabemos que a grande maioria são os invertebrados, tá? Apesar de serem muito menos diversos e numerosos que os invertebrados, quando se fala de animais, a maior parte das pessoas pensa logo nos vertebrados. O arranjo de vértebras no entorno do cordão nervoso que forma a coluna vertebral deu nome a esse grupo, tá? Então, por isso ele é chamado de vertebrados, porque ele possui uma coluna vertebral, as vértebras que está aí envolvendo o cordão nervoso aí, tá? Todos os vertebrados também possuem crânio, quer dizer, ele tem o crânio que protege o nosso encéfalo, tá? Então, todos os animais vertebrados possuem crânios e que protege o nosso encéfalo. São habitantes de praticamente todo o habitat terrestre. Em tudo quanto é habitat terrestre que tem um lugar, existe um vertebrado lá, tá? A variação de forma de vida dos vertebrados é muito grande. Existem pequenos peixes que pesam cerca de 0,1 grama. 1/10 de grama, né? Enquanto que há baleias que chegam a 100.000 quilogramas. A possibilidade de atingir tamanhos tão extraordinários, bem como a diversidade de formas e de hábitos de vida, está relacionado à sua estrutura, quer dizer, o suporte, a sua estrutura de suporte para fazer a sua locomoção. É a forma de como eu tenho essa estrutura para me locomover nos ambientes. Aqui nós temos a contração da musculatura de um animal, né? Que ele se contrai o corpo de forma com que uma parte ele contrai e a outra ele relaxa e faz com que ele movimente aí no meio que ele está. As primeiras linhagens de vertebrados que surgiram no mar e com o decorrer do tempo, elas se diversificaram, dando origem aos demais vertebrados. Então, nós vamos lá, dentre os vertebrados que existem atualmente, nós temos aí os peixes, tá? Os peixes podem ser classificados em cartilaginosos, como o caso do tubarão e raias. Cartilaginosos por quê? Porque ele possui a estrutura do organismo dele de cartilagem. Então,
toda a estrutura do corpo dele é formado por cartilagem, tá? Então, nós temos o exemplo aí, tubarão, raia, quimeras, tá? E já temos os peixes que são chamados de peixes ósseos, que são formados por estruturas ósseas, estruturas calcificadas, que é o caso dos peixes ósseos. Os peixes cartilaginosos podem ser chamados também de condrictes, tá? E os peixes ósseos podem ser chamados de osteíctes. Aí nós temos um peixe ósseo, né? Aqui nós temos a coluna vertebral dele, tá? Então, aqui é a coluna vertebral e toda a estrutura calcificada aqui que forma o esqueleto ósseo do peixe. A atuação conjunta entre o esqueleto e a musculatura, quer dizer, quando junta a musculatura e o esqueleto, ele faz com que ele se movimente e faça a sua locomoção. Ele pode fazer o que? A natação. Então, esse animal se locomove através da natação, usando aí a estrutura do corpo dele, que é o esqueleto, mais a musculatura. Com o passar do tempo, diversas mudanças estruturais ocorreram em um grupo de peixes. Então, esses peixes, em busca de alimento, de novos ambientes, surgindo lá o ambiente terrestre, esses peixes começam em busca de alimento e querer sair do meio aquático. E para isso ele começa a desenvolver estruturas como nadadeiras lobadas. As nadadeiras começam a criar uma parte óssea para ele poder sustentar, levantar o corpo dele para sair da água. E aí, quando isso acontece, ocorrem as modificações no sistema esquelético, dando origem aí à mudança do conhecido dos animais tetrápodes, que são vertebrados de 4 patas. Nós temos o exemplo aí, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos, né? Então, eles, para poder sair do meio aquático, eles precisaram começar a desenvolver, principalmente desenvolver as 4 patas para poder ter sustentação e locomover-se no meio ambiente. Aí nós temos o primeiro grupo dos tetrápodes, aí nós temos os anfíbios. A palavra anfíbio quer dizer 2 vidas, tá? Bios, vidas, anf, 2. Então, quer dizer, ele tem uma vida quando ele nasce e tem uma vida depois que ele sai da água. Então, uma vida aquática é quando ele sai, a larva, essa larva vai ficar na água até ela sofrer a metamorfose. Depois que ela sofreu a metamorfose, ela sai da água, tá? E quando ela sai da água, ela já tem estrutura óssea, tá? Quando ela estava na água, ela tinha uma respiração branquial. Quando ela sai para o meio terrestre, ela passa a ter uma respiração cutânea, através da pele, e uma respiração pulmonar, tá? Então, quer dizer, há uma transformação. Os anfíbios, eles não conseguiram ainda totalmente adaptar somente ao meio terrestre. Eles precisam voltar para a água quando eles precisam reproduzir. E ele tem a pele úmida e sensível. Se ele resseca muito, ele precisa voltar para um ambiente que tenha água também, tá? As 3 linhagens de anfíbios existentes possuem formas corporais bastante diferentes. Os anúrios. Quem são os anúrios? Sapos, rãs e pererecas. São o grupo mais bem-sucedidos e numerosos, podendo nadar, saltar, caminhar e escalar. As salamandras, os tritões, ele é o grupo dos urudelos. Se locomovem de modo semelhante ao ancestral tetrápode, né? Quer dizer, aquele quando começou a surgir. Então, ele se locomove com a combinação de movimentos das patas e ondulações laterais, tá? Já o grupo das cecílias,
que muitos conhecem aí como cobra cega, mas não é cobra cega, é a cecília, é aquela, ela tem o corpo alongado, ele pertence ao grupo dos ápodes, ele não possui patas, se locomovendo por ondulação do corpo, tá? Os répteis. A palavra réptil quer dizer animais que rastejam, tá? Eles foram os primeiros tetrápodes a conquistar o meio terrestre totalmente. Eles saíram da água e foram viver no meio terrestre. Isto é, seu ciclo de vida não apresenta fase aquática. Ele não precisa voltar para a água para reproduzir, como o caso dos anfíbios. Os répteis mais conhecidos são tartarugas, lagartos, serpentes, os crocodilos, jacarés, tá? Os representantes do grupo das tartarugas, a tartaruga pertence ao grupo dos quelônios, tá? Elas, além de ter o esqueleto, possuem uma carapaça óssea e se locomove lentamente utilizando as 4 patas, tá? O grupo ao qual pertencem os lagartos e as serpentes, que são chamados de escamados, ele é bastante diversificado, havendo aí alguns representantes aquáticos. A maioria dos lagartos possuem 4 patas, mas nenhuma serpente possui patas, tá? As adaptações do esqueleto destes animais estão relacionadas ao seu hábito de vida. Se ela vive em meio terrestre, porque existe algumas serpentes também na água, tá? Então, ela vai se adaptar a este meio. Nós temos aí, ó, as serpentes aquáticas possuem uma cauda propulsora e a forma do corpo alongada, modificada, que melhora a sua capacidade de nadar, tá? As diversas espécies de serpentes, por exemplo, possuem distintos padrões de locomoções ondulatórias que influenciam no tipo do ambiente em que vive, no seu modo de predação, na velocidade, etc. As aves já é o outro grupo dos vertebrados. São animais fáceis de serem identificados, né? Sua forma principal de locomoção é o voo, mas elas podem ter outras formas como andar, pular, saltar, né? Relaciona-se com a maioria das características do seu corpo e o modo de vida. Por exemplo, a musculatura peitoral e os ossos menos densos são características importantes. Então, os ossos das aves, eles são todos cheios de orifício, porque ali dentro pode ter ar para tornar a ave mais leve para voar, para melhorar a capacidade de voo. Provavelmente, as aves surgiram a partir de um grupo de répteis. Então, acredita-se que existia um grupo de répteis e que podiam voar. E esses foram demonstrados aí através de registros fósseis e a comparação do seu esqueleto com a das aves modernas. Então, eles podiam perceber lá nos Archaeopteryx que o óleo fóssil dele aqui, que ele tinha asas, né? E que ele podia voar e que ele tinha penas também, como as aves de hoje em dia. Então, tá aqui, ó, os fósseis de aves mais primitivos que se conhece. O Archaeopteryx mostra impressões aí nesse fóssil, tá? Então, esse Archaeopteryx seria um réptil dando origem aí à forma evoluindo para aves. Outra forma de locomoção das aves são andar, saltar, escalar, nadar na superfície e até mergulhar.
Para cada forma, há especializações que variam muito de espécie para espécie. A quantidade reduzida de dedos, como no caso do avestruz, que os dedos dele é reduzido, né? Na presença de membrana entre os dedos, que é aquela membrana do pé do pato, que facilita para ele nadar, né? Porque aí ele, com os pezinhos, ele vai batendo e vai nadando, funciona como um leme, né? Como se fosse para poder facilitar a natação, e facilitando aí a locomoção deles. Agora nós vamos falar dos mamíferos, os vertebrados mamíferos, né? Mamíferos quer dizer que são animais que mamam quando filhotes, tá? Os mamíferos são tetrápodes com forma e hábito de vida muito diversificado, predominantemente no ambiente terrestre, mas que também conquistaram os ambientes aquáticos, como o caso da baleia e os golfinhos, né, que são mamíferos. No ar, como o morcego, que também é um mamífero, ele desenvolveu o voo, né? Assim, seu sistema esquelético muscular, apesar de ter características comuns a todos os mamíferos, como mandíbula formada por um único osso. O que é a mandíbula? É esse osso da parte de baixo da boca que a gente mastiga o alimento, tá? Isso é a mandíbula. Então, todos os mamíferos têm esse osso único aí. Possui especializações realizadas às diferentes formas de locomoção, como andar, correr, escalar, saltar, nadar, voar. Então, cada um desenvolve a sua forma de locomoção. Sua dentição está relacionada à forma de alimentação. Se o animal é carnívoro, os dentes deles vão ser mais pontiagudos. A musculatura facial potente, mais firme, né? Enquanto que os herbívoros têm dentes especializados para triturar folhas. Os roedores possuem dentes adequados para roer. Então, a gente vê que o rato ele tem aqueles dois dentinhos da frente, próprio para roer, né? Aí nós temos o esqueleto da baleia, né? E olhando a adaptação do braço da baleia, que olha, ele é adaptado em formas de nadadeira. O membro locomotor dela é transformado em nadadeiras. E as narinas na parte dorsal, então na parte de cima, tá? Do corpo aí, para ela poder respirar. Pessoal, nós encerramos esse grupo aí, esse capítulo, e vamos fazer agora as atividades aí, que é os exercícios de aplicação de 1 a 3, na página 326. Fazer a tarefa, o exercício proposto de 4 a 6, na página 326 e 327, o para conferir de 1 a 5 da página 328.